Bom dia, meus irmãos. Eu quero convidá-los a mais uma reflexão na Palavra de Deus. No domingo passado, nós falamos então do primeiro capítulo, versículos de 1 a 5 do livro de Jó. E hoje nós vamos continuar refletindo no livro de Jó. Dessa vez, eu quero convidá-los a abrirem no capítulo 1, vamos ler do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10. Então, abra a sua Bíblia e escute com muita fé, muita alegria e muita paz no coração a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram, e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos e os levaram, e mataram servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto, e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu-lhe Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a tua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobrevera, aliás, até aqui, meus irmãos, até o versículo 11. Vamos fazer uma oração?
Pai querido, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado por esse momento que temos a alegria, a oportunidade de ler, de ouvir a Tua palavra, de aplicá-la às nossas vidas. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e poder para viver o que entendemos. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Para o cristão, a realidade das provações e aflições é algo bem presente. É bem comum na vida de todo cristão, na verdade de toda pessoa no geral. E você sabe do que eu estou falando. Nós estamos passando por um momento de tribulação, de provação, um momento difícil de aflição, um momento que está atingindo não só a sua vida, mas a vida de pessoas que você conhece, a vida do nosso país, a vida do mundo inteiro. O sofrimento, a aflição, é parte do que somos. É parte do fato de sermos chamados por Deus para sermos cristãos. E geralmente elas começam dentro de nós. Essas aflições começam no nosso próprio coração. Muitas vezes elas se manifestam em aflições físicas, como um braço quebrado, uma doença. Outras vezes é aquele bullying que você sofreu quando criança e carrega até hoje os traços, os traumas, as dificuldades disso para a sua vida. O fato é, provações, aflições, dificuldades são coisas comuns da vida. E muitos já experimentaram grandes dificuldades, outras pequenas dificuldades. Muitos já experimentaram problemas no trabalho, problemas em casa com a família, problemas na igreja. Alguns passaram por problemas de saúde, por um câncer, ou uma doença que foi dita como terminal. Outros estão fracos, outros estão sentindo uma enxaqueca nesse momento, com seus corpos cheios de dor. Outros estão com problemas familiares. Outros estão com problemas financeiros, outros estão aflitos, ansiosos, com medo de perder os seus empregos, de terem redução salarial, outros estão com medo de pegar a doença que se alastrou pelo mundo, essa gripe que se alastrou pelo mundo. Ou seja uma grande aflição, seja uma pequena aflição, elas são comuns em nossas vidas, elas são parte da nossa vida. Então, a grande diferença não é se você passa ou não por aflição, porque todos vamos passar. A grande diferença é como você responde à aflição, como você responde ao sofrimento, aos momentos difíceis da sua vida. Como você responde, essa é a grande diferença. E geralmente a nossa resposta é uma resposta irada, cheia de ódio, cheia de raiva, e muitas vezes esse ódio, essa raiva se volta contra o próprio Deus. Outras vezes contra Deus e contra as pessoas que estão à nossa volta. E você percebe, apesar de não admitir muitas vezes, que a sua ira é dirigida a Deus quando você fica com raiva de tudo e de todos. Quando a murmuração toma conta da sua vida. Quando o descontentamento toma conta da sua vida. E na verdade, no fundo, você sabe que Deus está por trás de tudo. Que é Deus quem orquestra todas as coisas, que todas elas estão debaixo da direção, do poder, do domínio, da soberania de Deus. E quando você responde com murmuração, com reclamação, na verdade é você gritando contra Deus, não aceitando o plano soberano dele sobre a sua vida. Agora, as provações são também tentações. A cada provação vem uma tentação junto com ela. Sabe aquela estrada que tem uma bifurcação? Você vai na estrada e de repente ela tem uma bifurcação e faz duas estradas a partir de uma. Junto com a provação, Deus traz a tentação também. Junto com a provação, Deus permite que sejamos tentados, porque Ele quer que aprendamos alguma coisa no meio daquele sofrimento. E aí quando vem a provação, e junto com ela a tentação, geralmente a gente reclama, a gente murmura, e alguns abandonam a fé. Hoje pela manhã eu quero trazer você a realidade da vida de Jó. Eu quero mostrar como Jó respondeu ao sofrimento pelo qual ele passou. E aqui nós vamos ter a segunda fotografia de Jó.
Da última vez, nós falamos da primeira fotografia de Jó, que foi o quê? Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora nós vamos ter uma segunda fotografia de Jó, onde vamos ver como esse homem que é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, responde ao sofrimento. Eu quero trabalhar isso com você, então, a partir do que eu vou chamar de 2 rounds dessa batalha. O primeiro round, nós vamos ver Satanás tirando os bens e a família de Jó. Na verdade, os filhos de Jó. Então, esse é o primeiro round. Satanás tira os bens e os filhos de Jó. O texto começa aqui, logo no versículo 6, nos dando uma imagem do lugar onde Deus habita. Aqui nós temos a corte santíssima de Deus. E o que está acontecendo? Os anjos vêm até Deus e trazem relatório a Deus do que eles fizeram. E nós vemos Deus aqui chamando Satanás, o anjo caído, o anjo mau, levando o relatório a Deus. E, na verdade, Deus chamando Satanás para prestar relatório a ele. E Deus pergunta a ele sobre as atividades que ele tem feito. Ele responde de forma evasiva. Estou aí rodeando a terra. Estou por aí, andando por aí. Ele não é direto no relatório dele. O relatório dele não é objetivo, né? Não é específico, é geralzão. Ele não quis dizer para Deus o que exatamente ele estava fazendo. E Deus faz um desafio para Satanás. Deus fala assim: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Deus sabia o que estava fazendo. É como passar sal na ferida. Deus sabia que Satanás iria se irar, porque havia na terra alguém que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Satanás responde da seguinte maneira para Deus: olha, ele é assim porque o Senhor o protege. Jó é esse homem que ele é porque o Senhor o cercou de bênçãos. Qual que é a acusação de Satanás aqui? Satanás está acusando Deus de ter comprado o homem, de ter comprado Jó. E ele diz o seguinte: se você abandonar Jó, eu quero ver se ele vai continuar te servindo. Se você abandonar Jó, ele vai te negar. Esse é o desafio de Satanás a Deus. O termo Satanás significa adversário de Deus e adversário do povo de Deus. E o termo demônio, que é outro nome usado para ele na Bíblia, significa acusador. Aqui ele se manifesta nessas duas características. Ele é um adversário de Deus, um adversário de Jó, que é povo de Deus, e ao mesmo tempo ele acusa Jó. Ele acusa Jó de ser interesseiro, de só estar servindo a Deus porque é abençoado por Deus. De só estar sendo aquele homem que ele é porque Deus de alguma maneira o favorece. Essa é a acusação de Satanás. E no fundo, Satanás acusa o próprio Deus. Ele diz o seguinte: ninguém é capaz de te amar sem interesse. Ninguém é capaz de amar a Deus sem querer uma troca de Deus, sem querer algo de volta de Deus. Ele acusa Deus de subornar pessoas, de comprar pessoas. Ele acusa Deus de fazer com que as pessoas o adorem simplesmente porque ele dá alguma coisa em troca. Satanás está querendo dizer que é impossível que nós amemos a Deus só porque Deus é Deus. O que estava em jogo aqui é a comprovação de que alguém pode ter um amor genuíno por Deus sem ter algo em troca vindo do próprio Deus. De um amor totalmente dedicado a Deus sem ter interesses por trás. É isso que está em jogo aqui. É essa acusação que Satanás faz. É isso que Satanás quer provar para Deus. Deus sabia que teria essa resposta de Satanás. E Satanás então pede permissão para afligir Jó. E Deus autoriza. Olha os versículos 11 e 12 aí do capítulo 1. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero te perguntar: como você tem reagido em meio ao sofrimento?
Como você tem reagido em meio a essa pandemia que estamos vivendo? Você acha que Deus te abandonou? Você parou de adorar a Deus? Parou de se devotar a Deus? De se dedicar a Ele? De amá-lo? De confiar nele? Como você tem reagido? Ou tem reagido com fé, com confiança, com certeza, com adoração, com gratidão? Como você tem reagido? Como você tem reagido quando acontecem outros problemas na sua vida? Um problema conjugal, uma doença, um problema financeiro, a perda de um filho, um problema no trabalho. Como você tem reagido? Vamos ver então como Jó reagiu. E qual foi a estratégia de Satanás em tentar infligir esse sofrimento a Jó? Na verdade, tentar não, ele infligiu o sofrimento a Jó. Então o texto fala que Satanás sai do trono de Deus e cuidadosamente ele planeja fazer um mal contra Jó. Ele ataca Jó em tudo aquilo que Deus deu permissão. Ou seja, família e os bens de Jó. É ali que Satanás ataca. E ele organiza tudo, você percebe que ele organiza tudo para tudo acontecer em um pequeno espaço de tempo. Primeiro, nós vemos aqui a respeito dos sabeus. Sabeus era uma tribo que invadiam terras e vinham do Oriente. Provavelmente esse rebanho de Jó estava passeando próximo ao local onde eles habitavam. E provavelmente por anos eles não perturbavam a Jó. Mas nesse exato momento, por influência de Satanás, eles invadem a terra, roubam um rebanho de Jó e matam os homens de Jó. Mas Satanás permite que um sobreviva. Para o quê? Para contar as más novas. Depois nós temos os caldeus. Os caldeus percebem que os camelos de Jó passeavam perto das suas terras. E no mesmo dia eles roubam os camelos de Jó e matam todos os homens que cuidavam daqueles camelos. Exceto um, para poder levar as más novas para Jó. Enquanto isso, uma grande tempestade com relâmpagos mata as ovelhas, os pastores de Jó, exceto um pastor que também é permitido ficar vivo para levar as más novas a Jó. Enquanto isso, em outro lugar, na casa do irmão mais velho, do filho mais velho de Jó, os filhos de Jó estão numa festa, celebrando as bênçãos de Deus, e um tornado passa, destrói a casa, cai sobre os filhos de Jó e mata todos os filhos e todos os servos, exceto um, para contar as más novas a Jó. Tudo isso acontece quase simultaneamente. Pense um pouco na natureza dessas provações. O quão repentinas elas foram. Não havia como se antecipar ao que aconteceria. Foi tudo uma coisa atrás da outra. É como se você fosse um médico e esse médico fala assim: olha, você tem uma doença terminal e vai morrer daqui a 2 dias. Não tem como você fazer nada mais. É uma coisa repentina que acontece de repente na sua vida e você não tem como reagir, como lidar com isso. É assim que isso acontece com Jó. Tudo isso vem a Jó de uma maneira muito rápida. Tudo lhe é tirado de uma forma muito rápida. E são provações abrangentes. Satanás tira as posses de Jó, Satanás tira os servos de Jó e Satanás tira os filhos de Jó. Muitas vezes, quando a gente tem uma crise financeira, a gente pensa assim: não, eu tenho minha família pelo menos, é o meu porto seguro. Muitas vezes, quando a gente tem um problema na família, a gente pensa: pelo menos eu tenho meu trabalho, eu posso continuar trabalhando e me sustentando. Jó não tinha nenhum dos dois mais. Ele perdeu tudo que tinha e ele perdeu a sua família. Ele não tinha mais o consolo de uma dessas duas áreas da vida. Ele perdeu tudo. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais bens, tudo lhe foi tirado. E olha só, a estratégia de Satanás é proposital. As provações acontecem uma atrás da outra, Satanás deixa uma pessoa viva para contar a notícia a Jó, para que essas notícias cheguem rápido a Jó, a ponto de Jó não ter tempo de reagir à má notícia. Quando ele está começando a assimilar a primeira má notícia, chega a segunda. Quando ele está começando a assimilar a segunda, a primeira, chega a terceira. E por fim a quarta notícia, que é a pior de todas. Ele perdeu todos os seus filhos.
Jó não tem tempo para orar. Jó não tem tempo para refletir a respeito do que está acontecendo. A dinâmica desse sofrimento foi friamente calculada por Satanás para que Jó desse uma resposta impensada. Uma resposta automática. Por quê? Geralmente, quando a gente dá uma resposta automática e impensada, a gente faz besteira. A gente responde em pecado. A gente blasfema contra Deus. Essa era a estratégia de Satanás para não permitir que Jó tivesse tempo para tomar o fôlego, refletir, orar, pedir orientação a Deus e respondesse rapidamente aquelas provações. E Satanás está sussurrando no ouvido de Jó. Está dizendo o seguinte: que tipo de monstro é esse Deus a quem você serve? Que tipo de Deus é esse que permite que aconteça o que aconteceu a um homem que é reto, justo, temente se desvia do mal? Que tipo de Deus é esse que tira tudo que você tem? Que tirou a sua família, os seus filhos que você tanto ama? Amaldiçoa esse Deus e deixa ele para lá. Você consegue perceber que aquela tentação tinha grande poder e força sobre Jó? Jó não teve tempo de meditar, de pensar a respeito. Ele simplesmente sofre e é tentado a amaldiçoar a Deus. Ele faz o mesmo com você. Ele faz o mesmo com todos nós. Não é à toa que tanto no hebraico quanto no grego, a palavra provação e tentação é a mesma palavra, é o mesmo termo. Ela é traduzida conforme o contexto, por provação ou por tentação. Por quê? Porque as nossas provações sempre serão uma ocasião para a tentação. A tentação não vem de Deus, mas Deus intenciona que ela venha porque ela é parte da provação. Então, quando a provação vem também a tentação. Qual tentação? Várias, mas entre elas a de negar a Deus, murmurar, se irar contra Deus. E o que Deus faz? Deus nos chama para uma vida de obediência mesmo em momentos difíceis. Ele quer que respondamos de acordo com a palavra dele. E essa é a nossa grande dificuldade. Geralmente a gente peca. A gente se enche de autocomiseração, de pena da gente mesmo, de ira, de murmuração, de descontentamento. Agora, qual é a reação de Jó? Olhem comigo o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Rasgar o manto e raspar a cabeça era a manifestação externa, visível, na época de um sofrimento. Meus queridos, não é errado você lamentar quando sofre. Não é errado você chorar, se entristecer. Não, de maneira alguma. Nós temos um grupo de salmos na Bíblia chamado Salmos de Lamentação. Que exatamente eles são dados a nós para nos inspirar a como lamentar quando sofremos. Eles são uma orientação dada por Deus a nós para nos guiar no lamento quando estamos sofrendo. Quase todas as lamentações desses salmos terminam com uma palavra de esperança, menos o Salmo 88. Abre comigo aí o Salmo 88. Olha do que ele fala. Eu vou ler alguns versículos apenas. Versículo 4 do Salmo 88. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força. Versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. 14. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. E o versículo 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus companheiros são trevas. Esse salmo, ele se identifica conosco em nosso sofrimento. Às vezes a gente clama a Deus e parece que não tem resposta. É o que o salmista está sentindo. Ele fala com Deus e ele não sente uma resposta vinda de Deus.
E esse salmo, ele é colocado aqui para mostrar para nós que nós não estamos sozinhos, que Deus vai intervir. E como devemos lamentar quando estamos sofrendo. Você percebe que o salmista, no Salmo 88, ele não ofende Deus. Ele não se volta contra Deus. Ele coloca o sofrimento dele diante de Deus. Ele coloca a percepção dele de que Deus está distante dele, que Deus não está ouvindo, mas não há palavras de ira contra Deus. Não há palavras blasfemas contra Deus. Esse salmo, na verdade, meus queridos, é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Boa parte dele é cumprida em Cristo Jesus, quando o Salvador passa pelos sofrimentos do Getsêmani, quando ele não teve nenhuma luz, foi abandonado, foi rejeitado, para que você fosse escolhido e aceito. Sim, expresse como o salmista, expresse como Jesus que falou, Deus meu, por que me abandonastes? Expresse como Jó a sua tristeza diante de Deus, em uma linguagem forte, sim, mas com fé e humildade. No nosso sofrimento, nós podemos demonstrar a nossa dor a Deus e também aos nossos amigos. Não há problema nenhum nisso. O problema é como você demonstra. Provérbios 17:17 fala assim, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Um amigo é amigo mesmo para tempos de adversidade. Deus nos deu amigos, Deus nos deu família, para termos com quem expressarmos a nossa dor e tristeza também. A gente não é feito de aço. É próprio a nós lamentar, expressar tristeza, e nós não devemos reprimir isso. Então chore. Diga por que você está chorando. Coloque isso diante de Deus. Coloque os seus medos diante de Deus, suas dúvidas, as suas dificuldades diante de Deus. Isso não é desonra a Deus. Você pode fazer isso. E veja como Jó foi moderado em suas palavras de tristeza. Ele não fica louco, ele não se desespera, ele não fica histérico, ele não se corta. Ele expressa sua tristeza com moderação, como devemos fazer. A gente não pode se entristecer como aqueles que não têm esperança. A nossa tristeza é uma tristeza com esperança. Como foi a tristeza de Jó, como foi a tristeza do salmista, como foi a tristeza do próprio Jesus Cristo. E Jó responde com adoração. Ele lança-se em terra e, apesar de tudo pelo que ele está passando, ele adora a Deus. E ele confessa 3 coisas nessa adoração a Deus. Olha comigo o versículo 21 e 22. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Primeira coisa, ele deixa claro que a vida é maior do que as nossas posses e a nossa família. Ele mostra o apropriado contentamento cristão. Ele fala, eu nu saí e eu nu voltei. Paulo usa o mesmo sentido de palavras em 1 Timóteo 6,7, que ele fala assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Você não pode se apegar a nada deste mundo. Quando eu digo se apegar, é se apegar com esperança. Se apegar de uma forma que aquilo seja o seu refúgio, aquilo seja a sua segurança. Você não pode se apegar ao seu trabalho dessa forma. Você não pode se apegar aos seus filhos dessa forma, aos seus bens, à sua saúde, ao seu esporte, qualquer coisa que seja. Você não pode se apegar dessa forma como se aquilo fosse sua última esperança. As coisas materiais que nós temos, nós as temos por um período apenas da nossa vida, da nossa existência. Quando você morrer, você não vai levar nada. Então, você precisa de algo mais importante do que suas posses, os seus bens e sua família. Deus. Deus deve ser o seu grande deleite. Deus deve ser a sua grande alegria. Olha o que o salmista fala no Salmo 73, versículo 25 a 28. Quem mais tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Se você der uma olhadinha no Salmo 73, você vai ver que o salmista foi levado a ter inveja do ímpio que prosperava. Ele começa o salmo demonstrando essa inveja, esse descontentamento. E ele termina o salmo entendendo que, independente dele ter o que os ímpios têm, Deus era o grande deleite da vida dele. Que não eram as posses, os bens, as coisas que ele possuía, a alegria da vida dele, mas era o próprio Deus. Então, essa deve ser a sua e a minha atitude. Se no meio da provação, no meio da aflição, Deus for a sua principal alegria, o seu deleite, a sua herança, ninguém vai poder tirar isso de você. E nada, nenhuma perda vai poder provocar descontentamento, murmuração, desespero no seu coração. Vai provocar tristeza, sim, com certeza, mas não o desespero da alma. Segunda coisa que Jó confessa aqui no finalzinho, ele confessa a soberania de Deus. Ele fala assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Não é que ele não achava que os sabeus e os caldeus não eram culpados. Jó conhecia a índole desses povos, e eles eram culpados do mal que eles tinham feito. Mas Jó sabia que nada acontecia fora do plano soberano de Deus. Ele sabia que era a intenção de Deus que esses homens roubassem e assassinassem. Era a intenção de Deus que o relâmpago viesse e destruísse seus pastores e rebanhos. Sim, era a intenção de Deus que um tornado matasse seus filhos e servos queridos. Não há nada mais confortante no meio do sofrimento do que entender que Deus é soberano. Do que entender que Deus está no controle. Do que entender que o mundo não está um caos. Meus queridos, o mundo não está um caos. Porque Deus está no controle. O mundo está funcionando exatamente do jeito que Deus quer que ele funcione. Nada nos conforta mais do que isso. Nada nos dá mais segurança para enfrentar a vida, lidar com as tensões, as aflições, passar pelo sofrimento, do que entender que Deus é soberano e de que tudo está nas mãos dele. Tudo está no controle dele. Jó acreditava nisso e vivia isso. Esse foi o sustento, por exemplo, de José no Egito, quando foi vendido pelos irmãos como escravo. E o que ele fala no final? Quando ele se revela aos irmãos e reconcilia com os irmãos. Ele fala: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. José reconheceu que tudo pelo que ele passou estava dentro de um plano soberano de Deus, dentro do controle de Deus. Por mais sofrido que fosse, por mais difícil que fosse, havia um intento de Deus por trás daquilo tudo. E José reconhece isso naquele momento. E a terceira coisa que Jó reconhece aqui é a fidelidade pactual de Deus. Jó sabia que Deus era o Senhor do pacto. Não era só o fato de Deus ser soberano que o confortava, mas também o fato de Deus ser o soberano que pactuava com o seu povo, e Jó se via como parte desse povo. Deus estava cumprindo os propósitos na vida de Jó, porque Deus era fiel à aliança que ele fez com Jó. Por isso Jó foi vitorioso, por isso Jó não blasfemou, por isso Jó não se voltou contra Deus, porque ele sabia que além de soberano, Deus era o Senhor do pacto, e que aquilo era parte do cumprimento do pacto de Deus com Jó. Que Deus não havia quebrado a aliança, que Deus não havia abandonado a aliança. E isso também fortaleceu Jó no meio do sofrimento. Então, esse é o primeiro round dessa batalha, do que está acontecendo aí. Vamos agora para o segundo round, quando Satanás aflige Jó de uma doença incurável. Então, o segundo round é quando Satanás aflige Jó de uma doença incurável.
Isso vai estar nos versículos, no capítulo 2, versículo de 1 a 10. Eu não vou reler, que a gente já leu, mas eu vou comentando aqui conforme a gente vai expondo. O que acontece então aqui no capítulo 2, versículo de 1 a 10? Os anjos de Satanás novamente vêm trazer relatório a Deus. E Satanás, nesse relatório, pede a saúde de Jó. Deus fala para ele, olha, você me intentou a me voltar contra Jó, eu permiti que você tirasse tudo que ele tem, e ainda assim Jó não blasfemou. E Satanás fala assim, tá bom, agora eu quero ver se tocar na saúde dele, no corpo dele, se ele não vai se voltar contra ti. Meus queridos, já perceberam isso? Que às vezes a gente perde bens, a gente perde até familiares queridos, mas quando a gente fica doente, a gente se volta contra Deus. Por quê? Porque o eu, para muitos de nós, é a coisa mais importante da nossa vida. Nós somos a pessoa mais importante da nossa própria vida. Nós nos amamos acima de tudo e de todos. E muitas vezes, quando o sofrimento atinge a nossa saúde, atinge a nossa estrutura física, nos dá dor física, aí a gente fala, aí já é demais. Aí não dá para eu continuar sendo santo, sofrendo tanto, com tanta dor. Por que vocês acham que tem tanta gente desesperada diante dessa pandemia? Não é só por uma preocupação social, não. É com preocupação com a própria saúde. É medo de morrer. É medo de sofrer. É medo de ficar doente. Por que vocês acham que tem tanta gente pecando como consequência disso? Por que vocês acham que o egoísmo está tão exacerbado e tão visível nas reações de algumas pessoas? Porque elas têm medo da doença, porque a doença toca o corpo, toca a estrutura da própria pessoa. E muitos até lidam bem com a perda de bens, com a perda de um emprego, com a redução da qualidade de vida. Até lidam bem quando perde uma pessoa querida da família. Mas não mexam com a saúde dessas pessoas. Não toquem no corpo delas, porque aí elas vão blasfemar contra Deus. E é o que Satanás está dizendo para Deus. Ele está dizendo, olha, Jó vai blasfemar contra o Senhor quando o Senhor permitir que eu toque no corpo dele. E Deus permite que Satanás faça isso. Satanás, então, o capítulo 2 nos mostra aí, nos primeiros versículos, aflige Jó com uma doença incurável. Tumores malignos por todo o corpo de Jó, da planta do pé até a cabeça. No decorrer do livro de Jó, nós vamos vendo os sintomas dessa doença, que envolve febre, dores, insônia, pesadelos, mau hálito, depressão. Gente, não tinha morfina naquela época. Não tinha analgésico, antidepressivo. Jó se conforta raspando-se com caco. Que quadro terrível. Que quadro assolador. Triste. Satanás, então, continua sussurrando no ouvido de Jó e fazendo sugestões. Mas agora ele usa uma ajudante. Uma ajudante que pode ser fatal. Ele usa a esposa de Jó. E olha o que ela fala para ele no versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu quero fazer uma defesa breve da esposa de Jó. Não faça um juízo profundo sobre a atitude dela. Ela perdeu os filhos, ela perdeu os bens, ela está perdendo o marido. Não é fácil para ninguém lidar com uma situação dessa. Então, vamos tentar ter um pouco de compaixão, de misericórdia para com a esposa de Jó. E tentar entender um pouquinho a reação dela. Eu não estou justificando a reação dela é pecaminosa. Eu só estou tentando entender o contexto em que ela está no meio dessa reação. Mas veja a resposta de Jó. A resposta de Jó é carinhosa. Ele não chama a esposa de doida, tá bom? Ele fala assim, com paciência. Você fala como uma doida. Como alguém que não tem discernimento. Como alguém que não sabe o que está dizendo. Como alguém que não conhece as realidades espirituais.
Jó continua ressaltando a bondade e soberania de Deus. Olha o que ele fala. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Veja essa foto de Jó. Nós temos aqui um homem justo que está sofrendo tremendamente, sendo tentado a negar a Deus. Seu sofrimento excede qualquer outro sofrimento descrito na Bíblia, exceto o sofrimento de Cristo. E é um homem que está sofrendo injustamente, porque ele não pecou de maneira proporcional a esse sofrimento. Jó é uma figura do Salvador. Jó é um tipo de Cristo aqui, do campeão de Deus. Nele, o Espírito Santo nos ensina a como responder ao sofrimento. Eu quero concluir o texto com algumas afirmações finais. Concluir a mensagem de hoje com algumas afirmações finais. Primeiro, nada entra na sua vida sem que seja a vontade de Deus. Nada entra na sua vida sem que seja a vontade de Deus. Desde os fatos extraordinários aos fatos ordinários. Então, submeta-se à vontade de Deus. Não com raiva, mas com uma submissão humilde e bondosa. Segundo, você deve perceber que junto com a provação vem a tentação. Então proteja o seu coração da tentação. Busque a graça de Deus para responder a esse momento de maneira bíblica. Se maravilhe na soberania de Deus, se deleite no fato de que Ele tem um pacto com você. Você é povo de Deus e Ele fez um pacto com você. Jó tinha lições a aprender e no final do livro nós vamos ver que lições Jó aprendeu. E Deus tem lições para cada um de nós. O que está acontecendo, apesar de ser uma crise global, mundial, também tem um propósito individual na sua vida. Deus quer ensinar alguma coisa para você que está me ouvindo e me vendo agora. Cada provação traz junto uma lição de Deus. Você é capaz de beijar a mão de Deus e adorá-lo nesse momento? Deus não fez nada de errado. Deus ama e te ama de forma perfeita. Olha comigo aí um último texto que é Romanos 8, 28 e 29. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Tudo coopera para o seu bem. Que bem é esse? Tudo coopera para que você seja como Cristo. Esse é o maior bem que você pode ter nesta vida. Você tem sentido dor, tristeza, infelicidade, desespero, depressão? Humilhe-se. Ajoelhe-se aos pés de Deus e o adore. Olhe para Jesus. Com Ele você pode aprender a responder ao sofrimento, assim como nós temos aprendido com Jó. Ele foi o verdadeiro campeão de Deus. Porque Jó, apesar de ter sofrido de forma injusta, era pecador. Algum tipo de sofrimento Jó merecia. Cristo não. Cristo não era pecador. Cristo não pecou, não fez mal algum e ainda assim sofreu. Ele sofreu tudo que sofreu para que você pudesse ter gozo eterno no céu. Ele sofreu tudo que sofreu para derrotar completamente Satanás, para que Satanás não tenha mais o que acusar você. Ele sofreu tudo que sofreu para que você um dia possa ressuscitar e ser restaurado conforme a imagem dele. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós, muito mais do que Jó. Jó é uma figura distante, um rascunho do sofrimento de Cristo. E sabe qual que é a boa nova? A boa nova é que Jesus ressuscitou.
Ele está vivo. Ele sofreu para que ele possa ser o seu auxílio no momento de necessidade. Então você pode falar com ele, porque ele está vivo e ele vai te ouvir. Está sofrendo? Está com medo? Está difícil lidar com a provação? Está difícil lidar com essas realidades da vida e com essas crises globais? Fala com Jesus. Ele vai te ouvir. Ele está aqui e ele vai atender a sua oração. Busque nele o refúgio que você tanto precisa. Não é a sua saúde que é o seu refúgio. Não é a sua família que é o seu refúgio. Não é o seu trabalho que é o seu refúgio. Não é o seu dinheiro o seu refúgio. Não é a estabilidade mundial que é o seu refúgio. O seu refúgio é Cristo. E Ele está aqui para te abrigar, para te dar conforto, consolo e segurança. Uma terceira lição final que a gente pode aprender com esse texto é que Deus nos treina no meio da provação. Deus treina você no meio da provação. Deus começa te dando provações que não são tão difíceis. E conforme você vai crescendo na fé, na maturidade cristã, Ele vai trazendo provações mais difíceis. Por quê? Porque isso vai te amadurecendo. Cada provação é uma preparação para uma provação futura. E todas elas juntas são uma preparação para o céu. Tanto as grandes quanto as pequenas provações te treinam. Treina sua mente, treina suas emoções, treina seus desejos, treina sua fé. Para que você possa pensar o que Deus pensa, para que você possa sentir o que Deus sente, para que você possa desejar o que Deus deseja. Eu quero falar uma última palavra especificamente a você que não é crente, a você que não tem Cristo como seu Salvador, a você que não é parte do pacto, da aliança. Talvez você não esteja nem sofrendo nesse momento. Talvez você nem tenha passado por alguma dificuldade. E por causa disso você está achando que a vida é uma maravilha e que está tudo bem. Talvez você seja a pessoa mais abençoada deste mundo e está achando que está tudo ok. Mas talvez você seja a pessoa mais amaldiçoada deste mundo. Talvez a sua vida seja um inferno, cheia de sofrimento, cheia de dor, cheia de dificuldade. Talvez você esteja extremamente feliz nesse momento. Está tudo dando certo, tudo caminhando bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem Cristo, você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Não ache que a alegria deste mundo é a chancela que afirma que você está vivendo bem. E também não ache que o sofrimento desse mundo é o maior sofrimento que vai existir. Porque nenhum sofrimento se iguala ao inferno. O inferno é uma dor eterna. É uma depressão sem fim. É o abandono e uma solidão constantes. O sofrimento aqui é uma preliminar do sofrimento do inferno. Uma prévia do inferno. Mas se você se arrepender, se você clamar a Deus, Ele terá misericórdia. Então, se refugie nele agora. Não espera para amanhã, não. Não espera para a próxima crise global. Não espera para a próxima dificuldade que você vai ter. Ou não espera as coisas ficarem ruins para que você faça isso. É fato que nós nunca deixaremos de sentir algum tipo de dor neste mundo. Nós nunca deixaremos de ter algum tipo de problema neste mundo. Mas ter Cristo nos livrará do maior de todos os males, de todos os problemas. Ele te libertará da escravidão, da culpa e do pecado. Ele te dará vida, liberdade. Ele te dará vida eterna. Venha a Ele. Ele vai ouvir você. Ele vai atender a sua oração. E Ele vai te salvar. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que aprendemos a partir dela. Que o Senhor nos dê poder para reagir ao sofrimento como Jó reagiu. Que o Senhor nos dê poder para engrandecer o Teu nome mesmo quando sofremos. Para continuarmos na fé, mesmo em meio a aflições terríveis e profundas.
O Senhor abençoe todos os meus irmãos que estão passando por dificuldades nesse momento. Os que estão com medo dessa pandemia, os que estão com problemas financeiros como consequência dessa pandemia, os que têm problemas familiares, problemas no trabalho, os que estão vivendo uma rotina normal e achando que está tudo bem, mas estão distantes do Senhor, que o Senhor possa aproximá-los novamente de Ti. E aqueles que estão agora me vendo aqui, Deus querido, e que não tem Cristo ainda no coração, que o Senhor possa entrar em seus corações, fazer morada ali e salvá-los. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.